Capítulo 17, versículos de 8 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos, Casa do Senhor. Que seja um culto maravilhoso, desde da abertura até o encerramento, que você possa sair revestido, cheio da palavra de Deus, com o seu corpo, alma e espírito alimentado da palavra, que essa palavra possa vir de encontro às necessidades de todos, amém? Então vamos ao texto. Então Elias veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai até Sarepta, que está dizendo, porque pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comê-lo. E para comê-los, iremos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até que o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. E da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Louvado seja Deus. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Me usa, Senhor, como instrumento, Senhor, para levar o conhecimento, a tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha de encontro aqui a cada necessidade, ó Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, conhecimento, entendimento para essa palavra, à luz da tua palavra, Senhor, para que possa refletir e trazer frutos e aplicações práticas na vida de todos nós. Louvado seja Deus, aleluia, amém. Podeis se assentar, por gentileza. Então, o contexto, primeiramente dessa passagem, se passa em Israel, num tempo que no governo do rei Acabe e da rainha Jezabel, cuja o profeta era Elias, e ele profetizou, Deus disse a Elias que não choveria na terra de Israel durante um bom tempo, devido à idolatria e devido a Israel já está sendo uma terra de adorando outros deuses, sobretudo Baal,
E então, nesse interim, estava nesse período de seca, de fome, de escassez em Israel, né? E Elias, quando profetizou, né, essa palavra, né, não caiu muito bem, né, aos ouvidos das autoridades, do rei Acabe, da rainha Jezabel, ele por ser o profeta, mas o profeta ele não fala somente coisas boas, né? Ele fala aquilo que Deus revela a ele e ele precisa entregar a palavra do Senhor. Então, nesse contexto, Elias precisa sair, fugido da presença do rei Acabe e da rainha Jezabel, né, com medo de uma possível represália, de ser morto, uma vez que eles adoravam outros deuses, né, principalmente Baal, né? E aí ele vai para a terra para uma... O profeta Elias havia declarado por ordem de Deus que não choveria em Israel, né? E Elias foi sustentado, é, ele foi para o ribeiro de Querite, né? Onde ele tomava água, né, desse ribeiro e era alimentado pelos corvos, né? Ali de forma sobrenatural que Deus enviava aqueles animais, aquelas aves para entregar comida, né, carne para ele se sustentar naqueles dias. Então, assim, a Bíblia ela não fala quanto tempo exatamente o profeta Elias ficou em Querite, né? Como se fosse assim num local, numa caverna, próximo de um riacho, né? E escondido, né? Do rei Acabe e da rainha Jezabel, vamos por assim dizer, com medo, né? Ali, temendo pela sua vida, né? E aí, ao que tudo indica, ele passou o tempo de uma estação, né? Porque foi o tempo que as águas do ribeiro baixaram e aí ele ficou praticamente sem água e ele precisou sair daquele local. Aí é quando, nessa passagem aqui de 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16, é que Deus fala com Elias e ordena que ele vá até a cidade de Sarepta, né? Que é na região de Sidom, né? Na antiga Fenícia, hoje na geografia atual, é o Líbano, né? E o Líbano, a Fenícia, que seja da época, era um território estrangeiro, né? Ao norte de Israel, né? Ficava em outro país, né? E aí imagine só, né? Deus falando com um profeta ou com qualquer um de nós, porque Deus hoje não fala somente através de profetas, ele pode falar com qualquer um de nós, amém? E, e aí ele ordena que Elias saia daquele local, né, que ele estava ali escondido, para ir para um país diferente, um país estranho, e que ele procurasse uma mulher, uma viúva, né? E na cidade, na região de Sidom, né? Que é nessa cidade de Sarepta aí. Então ele foi, né? Se dirigiu até lá e juntamente com... E essa cidade, por acaso, de Sidom, essa região de Sarepta era justamente a terra onde existiam as maiores idolatrias, porque a rainha Jezabel era de lá, era dessa região. Ela não era uma rainha do povo de Israel, ela era uma rainha estrangeira, né? Que se casou com o rei Acabe. E ali, né, no território inimigo, em meio à escassez, Deus planeja manifestar um milagre de provisão na vida tanto de Elias como daquela mulher, né, daquela viúva, né, envolvendo o profeta e uma viúva sem recursos, né? Porque naquele tempo em Israel e até os dias de hoje nós sabemos que a viúva praticamente é uma das classes mais a viúva normalmente ela não tem de onde tirar os recursos, prover a seu sustento. Normalmente uma viúva naquele tempo era sustentada por alguém, recebia alguma ajuda de outrem, né? Então assim,
Imagina só receber uma palavra dessa e ter que obedecer, né? Ele sendo um profeta conhecido por todos, né? E ir para um país estranho, né? Um país estrangeiro, né? E a fé genuína se revela quando tudo está, nem quando tudo está bem, mas quando parece que não tem saída, né? A verdadeira fé se revela nesses momentos, não quando está tudo bem, e sim quando você é desafiado, né? Quando você está passando por uma luta, por uma guerra, é que a tua fé ela é verdadeiramente provada. A viúva de Sarepta estava prestes a fazer a sua última refeição com o seu filho antes de morrer de fome. E esse exato momento que Deus envia Elias como uma palavra e um desafio de fé. Muitas vezes Deus nos prova em momentos de escassez não para nos destruir, mas para nos revelar a sua fidelidade e poder, né? Aleluia. Então, assim, é nesses momentos aí que o homem, na dificuldade, na luta, na prova, é que ele reconhece verdadeiramente aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, né? A sua fidelidade, a sua honra e o seu poder para com seus filhos. Amém? É, Deus sempre tem um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo em meio à seca e à fome, Deus já havia preparado uma provisão, não em abundância, mas sim em obediência. A fé da viúva seria a chave para liberar um milagre. Então Deus nos ensina assim algumas lições nessa passagem, né? Que muitas das vezes o milagre ele é ativado na nossa vida pela fé e pela obediência, não pelo tamanho, pelo que seja, mas sim pela nossa fé, né, e pela nossa obediência. Assim como Elias obedeceu a Deus, se deslocando do seu país para um país estranho, né? E, e ele não se intimidou diante das dificuldades que ele encontrou. Porque ao entrar na porta da cidade, no exato momento, Elias percebeu que ele estava diante da mulher a qual ele deveria abordar, que o Senhor havia revelado para ele. Ele poderia ali, naquele primeiro momento, ter se impactado com a realidade e ter desviado do propósito dele. Mas ele não o fez, ele sim obedeceu, né, e por obediência esse milagre, né, aconteceu, que nós iremos discorrer mais à frente. Deus trabalha através das pessoas comuns em situações improváveis, né? Sobreveio Deus ao profeta Elias falando, né? Então, imagine só a nossa realidade de hoje. É como se, vamos supor, Deus falasse aí com o apóstolo René Terranova, um exemplo, e mandasse ele ir fazer desse alguma ordem a ele para ele ir numa cidade qualquer, vamos dizer aqui do interior do Amazonas, ali para Presidente Figueiredo, e fosse falar com uma pessoa específica. Talvez ali no primeiro momento ele ia achar ali, ele ia orar a Deus, ia pedir uma confirmação, mas ele, como é um homem de Deus, um homem de fé, certamente que ele ia obedecer, né? Então, assim, Deus, ele usa situações assim, aleatórias, improváveis, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, né? E para a gente, principalmente, reconhecer o senhorio e o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? O teste da fé, dar o pouco que se tem. Isso é um teste, né? Traze-me, peço-te um bocado de pão na tua mão, né? O profeta falou. A viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias pede o que ela não podia naturalmente dar, mas se tornaria o canal do sobrenatural.
Deus não precisa de muito, ele precisa de fé, né? Mas Elias disse: não temas, faze como, porém. Mas Elias disse: porém, faze dele primeiro a mim um bolo pequeno. Ou seja, além de tudo, a viúva ainda precisou ainda dar prioridade, né, para aquele homem que apareceu ali, para ela um homem estranho, mas com certeza que ele era um homem conhecido, né, um profeta de Deus. Tanto é que ele nem se apresenta para ela, ela já sabia muito bem quem ele era, né? É, imagino também a alegria dela de estar sendo abordada pelo homem de Deus, assim, né? E ainda pedindo-lhe um favor que parecia ser tão pouco, tão pequeno, mas que para ela era muito, né? Era um desafio muito grande ela poder servir aquele homem diante da escassez de recursos que ela tinha naquele momento, né? Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, ele cuida do restante, né? Isso é uma palavra que está lá em Mateus 6,33. A obediência, ela abre o milagre, né? A viúva creu e obedeceu na palavra do profeta, e o milagre aconteceu dia após dia, sustentando-os durante todo o tempo de seca. A provisão não veio de uma vez, mas foi renovada a cada dia, ensinando a depender continuamente de Deus. Então, assim, nós podemos ver em várias passagens da Bíblia a provisão que ele deu para o seu povo, né, para o seu, um outro exemplo também do maná que caía do deserto diariamente, né, e não podia ser estocado, armazenado para outro dia, porque no outro dia ele concedia novamente aquele alimento fresco ali, novo, né? Então, a bênção de Deus, ela é permanente, irmãos. Então, nós temos que crer, né? E receber que a bênção de Deus, ela é permanente nas nossas vidas. Vocês creem? Vocês recebem? Digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, ele cuida do restante, né? A viúva creu e obedeceu na palavra. Peraí. A fé não é apenas acreditar uma vez, mas continuar confiando todos os dias, mesmo quando a botija ainda parece quase vazia, né? Então aqui vai algumas aplicações para a nossa vida, né? Deus, ele trabalha no improvável, né? Como eu falei. Assim como escolheu uma viúva pobre fora de Israel, ele pode usar pessoas e lugares que ninguém espera para cumprir os seus propósitos, né? A escassez é terreno fértil para milagres. É na dificuldade, é na escassez é que o terreno está fértil para a gente buscar a Deus, para a gente se prostrar diante dele, para a gente orar, jejuar e ter um relacionamento maior com ele, porque é no deserto que os milagres, é terra fértil para acontecer milagres, amém? A fé exige alta prioridade, né? E a nossa prioridade sempre tem que ser as coisas do reino de Deus, né? A viúva colocou Deus em primeiro lugar, o que o colocou e ele colocou na provisão da casa dela, né? Então ela resolveu obedecer, né, aquele chamado, aquele profeta que estava sendo enviado por Deus, e certamente Deus falou ao coração dela, confirmando tudo aquilo que o profeta havia declarado a ela, né? Porque Deus sonda os corações. Deus, ele fala contigo, mas ele também confirma com a pessoa que vai, onde você vai chegar. Ele usa as pessoas, interliga os negócios, tudo como ele apraz ao Senhor. De forma como apraz o Senhor, ele liga, né? Porque o que está ligado na terra está ligado no céu. Amém? O milagre
Obediência libera a bênção. Não basta ouvir a palavra, é preciso agir conforme a direção de Deus, né? Então, assim, orar e ação, né? A própria palavra já diz, oração, né? Precisamos agir, né? Pedir e fazer por onde, né? Ler a palavra de Deus, entender a promessa para a nossa vida, meditar e aplicar aquilo que está sendo profetizado, porque todas as bênçãos, todas as promessas de Deus nas Sagradas Escrituras, elas já estão liberadas no reino do Espírito para todos nós. Amém? O milagre ele é contínuo, né? O azeite não parou de jorrar. O milagre de Deus ele é constante na vida de quem o confia. Então, mais uma vez, declaro na vida de todos vocês que o milagre seja constante, seja permanente, que o azeite, que a farinha jamais falte, que seja cada dia, dia após dia, vocês venham receber, ou seja, que Deus possa crescer na vida de vocês possam, o relacionamento de vocês possam conhecer cada vez mais o Senhor de forma íntima. Louvado seja Deus. Nós iremos passar por um grande mover espiritual nos próximos dias, né? Nós iremos participar de um encontro com Deus. E eu faço fé que todos que estejam aqui estejam presentes, quer seja para receber o encontro, como para ajudar, para servir, porque todos nós somos servos no reino de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos de todo o coração e todo o nosso entendimento. Nós te colocamos como primazia na nossa vida. O nosso propósito de vida é te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Ó Senhor, Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura corações dispostos a crer. A viúva de Sarepta não tinha nada, mas tinha fé que atraiu o poder de Deus. Elias foi sustentado, a viúva foi salva da fome, e Deus foi glorificado entre os gentios. Né? Mesmo em tempos de crise, a palavra de Deus continua sendo fonte de provisão. Né? Nós não devemos, irmãos, nos ater aos problemas da sociedade, do mundo em que vivemos, da crise financeira, das guerras, do colapso que o mundo está vivendo. Nós temos que viver na contramão de tudo isso. Nós temos a nossa fé e a nossa esperança, elas estão em Deus, entendeu? Elas estão em Deus. Então, quem está... o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, não nos devemos levar, né? E muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos livrar das provas, do que nós precisamos passar para ser aprovados, né? A palavra de Deus diz que nós passaremos por aflições, mas temos que ter força, fé e esperança em Deus, porque nós venceremos a prova e seremos aprovados, né? Deus já te tirou, irmão, de várias guerras, de várias batalhas. Olha para trás e veja o que já aconteceu na tua vida, e hoje você está aqui vivo, né, para glorificar o nome de Deus. E assim Ele vai continuar fazendo na tua vida. A palavra de hoje é graça e permanente, né? É provisão permanente nas nossas vidas. Né? Nós servimos a um Deus, Jeová Sabaote, como eu costumo dizer, que é o Deus da providência. Louvado seja Deus. Talvez você hoje não sinta talvez você se sinta como aquela viúva, né? Cansado, limitado, sem forças ou com pouco nas mãos. Mas o Senhor te diz hoje: não temas, que eu sou contigo. É Ele mesmo que multiplicou a farinha e o azeite. E esse mesmo que multiplicou a farinha e o azeite, Ele quer te renovar. Ele quer aumentar a tua fé.
Ele quer trazer esperança para a tua vida, né? Hoje. Entregue a Ele o pouco que você tem, o teu tempo, a tua oração, o teu serviço, né? Veja o que Deus pode fazer, que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Então, assim, irmãos, não é sobre dinheiro, é sobre servir, é sobre disponibilizar tempo, é, de adorar a Deus em espírito e em verdade, com fé, né, com esperança em dias melhores, né? Que Deus é grande para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Amém? E assim, caminhando para o final, podemos dizer que a história, né, o contexto histórico dessa palavra, Israel passa cerca de 3 anos e meio sem chover, né? E aí ele passa esse tempo todo praticamente na casa da viúva, né? Ali ela acolheu o profeta Elias, deu de comer, não faltou a farinha, não faltou azeite nem um dia, né? Até voltar a chover em Israel. E ali ele permaneceu e outras guerras, outras lutas vieram, né? Como por exemplo, só citando aqui, né? Não é o tema da ministração de hoje, mas o filho dessa viúva, em uma outra passagem da Bíblia, ele é acometido por uma doença e vem a falecer, né? Uma criança, né? E aí ela fica ali desesperada, leva a criança morta no braço ali já, né? De encontro ao profeta Elias. O profeta Elias pega essa criança no colo e leva para o seu quarto, faz uma oração com muito poder, com muita fé, e a criança ressuscita, irmãos. A criança ressuscita para a glória de Deus. E aquela mulher adora a Deus, fortalece a fé dela cada vez mais. Sabe, são provas e mais provas do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu profetizo, sabe, vida nova, novidade de vida, libertação, cura, que todas as amarras espirituais sejam quebradas, espírito de miséria, de pobreza, partem retiradas, Senhor, eu declaro, Senhor, cortador, migrador e devorador, façam retirada das nossas vidas, das nossas casas, Senhor. Ó Senhor, louvado seja Deus. Em Israel, e após isso, contudo, muitos anos sem chover, já mais de 3 anos e meio sem chover na terra de Israel, promovido ali um desafio no Monte Carmelo, no alto do Monte Carmelo, né? Onde Elias desafia os profetas de Baal para ver quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus que dá o poder, né? E ali é manifestada a glória de Deus, onde o poder de Deus cai do céu até a terra e consome o holocausto com fogo. Né? E os profetas de Baal oram ali ao seu Deus, ao Deus pequeno, ao Deus com D minúsculo, e nada acontece. Né? E ali, após aquele momento, aquela passagem, os profetas de Baal são mortos e Elias ora no alto do Monte Carmelo. E aí ele pede para o assistente dele ir olhar na margem do mar, e ele pede para o assistente dele olhar na margem do mar, e na 7ª vez que ele manda o assistente dele olhar, ele volta dizendo: profeta, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem surgir, emergir das águas. Aí o profeta disse: vai chover em Israel, chuvas de bênção, a prosperidade voltou na terra de Israel depois de 3 anos e meio, irmãos. Né? Aquilo que Deus faz, Ele também desfaz, Ele cumpre
ele opera, o querer e o efetuar vem do Senhor. Então essa é, resumidamente, a história, a passagem do profeta Elias na casa da viúva de Sarepta. Louvado seja Deus, aleluias, amém. Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. E se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chore.